Saudações pessoal, professor Clayton, estou aqui para trabalhar mais uma aula sobre governança de tecnologia da informação. Nesta aula, nós iremos tratar do conceito, dos fundamentos, da importância e das perspectivas da área de governança de tecnologia da informação, tendo em vista que é uma área tão importante para as organizações, sejam elas públicas ou privadas, também conhecidas como organizações de particulares, ou organização particular. Então, nosso objetivo é conhecer a área de governança de TI com o foco na entrega de valor para as organizações e a sociedade. Toda a organização, quando ela chega num determinado patamar, ela precisa se preocupar em como ela vai gerenciar os seus processos internos, em como ela vai otimizar os seus processos produtivos, em como ela vai organizar toda a sua existência, toda a sua documentação, os seus processos produtivos, seus processos internos, seus processos burocráticos. Então, quando a organização ela passa a ter esse nível de preocupação, ela também começa a ter problema com a questão de gerenciar a quantidade de informação que ela precisa dar conta. Então, geralmente, as organizações, quando elas têm um determinado porte, elas são divididas em níveis. E esses níveis, vocês podem observar que são os níveis estratégicos, ou nível estratégico, o nível gerencial e o nível operacional. Então, no nível estratégico das organizações, estão as diretorias da empresa. Já no nível gerencial, nós temos os departamentos, as seções da empresa. E no nível operacional, as equipes e os funcionários. Então, nós temos aqui embaixo aquilo que é conhecido como staff, né? Então, as empresas elas precisam se organizarem nesses níveis estratégicos, nesses níveis administrativos, melhor dizendo, quando elas têm dificuldade para gerenciar a quantidade de informações, a quantidade de processos que ela tenha, certo? Com essa divisão, ela consegue dividir melhor, estratificar melhor as atividades internas de modo a otimizar a forma de gerenciar, a forma de controlar, a forma de monitorar todos os seus processos, sejam eles burocráticos ou produtivos, a nível estratégico, a nível tático, a nível operacional. Então, além desses níveis, além desta classificação que nós vimos, existe também essa outra classificação, que seria a classificação da organização, da administração da organização em níveis estratégico, tático e operacional. Onde no nível estratégico nós temos aí um planejamento estratégico, onde são definidos os porquês e onde é definido também quando irá se fazer alguma coisa. Então, neste nível estratégico estão os empresários, presidentes, sócios, diretores, os proprietários, os diretores das empresas ou das organizações, sejam elas públicas ou particulares.
Então, existem organizações públicas que têm o seu presidente e existem empresas que têm os seus presidentes, né, os seus conselhos diretores, os seus sócios, administradores, enfim. Então, está no nível mais alto da organização, este nível chamado de estratégico. Já no nível tático, nós temos aí como atividades aquelas onde se define onde e como se farão as coisas. Então, neste nível estão os administradores, os gerentes, os coordenadores, certo? Então, neste nível é seguido aquilo que é definido no estágio superior. Então, no nível estratégico. Então, o nível tático, ele irá apoiar o nível estratégico em termos do escopo de suas atividades dentro da organização ou das organizações. Muito bem. No nível operacional, nós temos os planos de ação. Então, aqui estão as atividades, o que deve ser feito. E geralmente o que deve ser feito é executado por técnicos, aqueles que conhecem minuciosamente a tarefa a ser executada e irão conseguir realizar as atividades, as tarefas definidas ali pelo nível gerencial, tá? Então, cada um cumpre uma função muito específica dentro das organizações quando estas têm um determinado patamar. A gente está falando sobre as organizações em termos dos seus níveis para que a gente consiga entender o papel e onde entra a governança de tecnologia da informação. Então vejam que nós temos lá no nível estratégico a alta administração, no nível tático os gerentes e no nível operacional os supervisores, os técnicos, enfim, a staff da empresa, tá? Lá no nível estratégico existe uma visão que é uma visão da empresa. Então, essa visão da empresa, ela tem uma influência, ela é influenciada, melhor dizendo, sob uma forte orientação dos fatores externos à empresa. E a alta administração sempre tem um foco no longo prazo. Então, ela sempre tem que pensar a longo prazo. É onde são tratados os objetivos mais genéricos, os objetivos gerais da organização. Então, são planos genéricos. Já no nível tático, onde os gerentes atuam, a visão é por unidade de negócio ou por departamento, por setor. Então, já neste nível, nós temos uma atividade com foco no médio prazo. Então, nós temos definições daquilo que é principal para ser feito. E as ações elas são definidas por departamentos. No nível operacional, nós já temos uma visão em que as atividades, as ações a serem realizadas, o que tem para ser feito, são tarefas que são rotineiras. Então, existe um foco no curto prazo. E também nós temos aí as definições
como vocês podem ver, definições de objetivos e resultados bem específicos. Então, se vai produzir uma quantidade X de equipamentos ou de produtos, isso tem que ser feito com foco no curto prazo, por hora, por dia, enfim, por mês. Então, sempre foco no curto prazo. Avançando um pouco mais, nós temos então a governança de TI aparecendo neste slide, nessas abreviaturas COBIT e ITIL, e aparecendo aí em seus respectivos níveis de apoio aos níveis em que são classificados, em que são estratificados nas organizações os níveis gerenciais, os níveis administrativos. Então, nós temos aqui o COBIT oferecendo aí subsídios, que é um framework. Nós já colocamos alguma coisa sobre COBIT em aulas anteriores, principalmente na apresentação da disciplina. Então, o COBIT ele é aplicado ou serve como referência para os níveis estratégicos e táticos nas organizações, certo? Então, o COBIT, o framework COBIT, ele não será uma referência para o nível operacional, apesar de que ele ofereça intersecções com o nível operacional, porém, está mais fora do escopo do COBIT ser referência para o nível operacional. Tá? Então, nós estamos falando aqui sobre governança de TI versus os níveis organizacionais. Os níveis em que são divididos as tarefas dentro de uma organização. Então, os níveis estratégico, tático e operacional, e aí comparando e atrelando aqui com aquilo que deve oferecer a governança de TI. Então vejam que a governança de TI ela está muito mais para os altos níveis das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Enquanto que a biblioteca ITIL, que é uma biblioteca de boas práticas de TI, ela está muito mais como a referência para o nível operacional da organização. Apesar de que todos esses níveis e todos esses frameworks, eles devem estar integrados, funcionando então como um conjunto de mecanismos para fazer com que a governança de TI, a chamada governança de TI, funcione para as organizações. E sempre com foco na entrega de valor. Lembrando que a palavra valor, ela didaticamente deve ser entendida como aquilo que é importante para a organização. Então, se o produto lá no final do processo, ou o serviço no final do processo, na ponta que é entregue para o cliente, é um serviço de qualidade, isso tem um valor a ser entregue. É um serviço de qualidade boa, é um serviço de qualidade ótima, é um serviço ou produto de qualidade de excelência, dado e avaliado pelo cliente, com a nota avaliada pelo cliente. Então, valor também está atrelado à questão da otimização do tempo, a otimização dos processos. Então, sempre a entrega de valor, ou seja, daquilo que é importante, do conjunto
de coisas que são importantes para a organização, deve ser aqui entendida como aquilo que a governança tem foco e que deve, então, proporcionar a entrega de valor para a organização. Muito bem, então, como conceito de governança de TI, nós temos que a governança de TI é definida como a estrutura de relacionamento e processos para dirigir e controlar uma organização, a fim de atingir os objetivos corporativos, adicionando valor ao negócio e equilibrando os riscos em relação ao retorno de investimento em TI e seus processos. Então vou dar uma pequena pausa e essa parte eu vou chamar de parte 1 e em seguida irei gravar a parte 2. E a gente continua falando sobre governança de TI, tendo finalizado essa parte 1 com um conceito. Lendo novamente, governança de TI é definida como a estrutura de relacionamento e processos para dirigir e controlar uma organização, a fim de atingir os objetivos corporativos, adicionando valor ao negócio e equilibrando os riscos em relação ao retorno de investimentos em TI e seus processos. Muito bem, retornamos logo após com a parte 2.